Então, se a gente aplica isso para uma conversa com o chatbot, com uma mensagem enviada por uma rede social, então a gente começa a agregar valores para isso. Eu acho que qual que é o ponto importante? Tem que gerar valor. Então tem que resolver um problema. Qual problema está sendo resolvido e por que está sendo resolvido dessa forma? Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Duda Math. Eu sou o Marcel Grialdini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai falar de AI generativa, mas não ela por ela mesmo, e sim, como é que a gente extrai algum valor desse novo hype que está aparecendo? Não é isso mesmo, Cássio Politi? É isso aí, Marcelo, especialmente quando a gente fala de marketing em bancos, né? Porque eu sei que todos nós aqui somos jovens demais, mas a gente ainda assim vivenciou aquele período em que a sua AI era o gerente do banco, né? Se ele te conhecia bem, ele sabia as suas preferências, mudava o gerente, você tinha que conquistar o cara. Não, parece que a coisa mudou um pouquinho, né, nesses últimos tempos, e acho que conversa passa por aí hoje. E para isso a gente tem aqui uma turma da própria Meta, né? Deixa eu começar hoje pela Fabi Amaral, a nossa Fabi que está sempre com a gente, diretora executiva de CX e Marketing. Fabi, sempre bom estar aqui com você. Maravilha estar aqui de novo e empolgada para esse papo, porque você comentou, né, Cássio? Mudou só um pouquinho. Um pouquinho. É isso aí. É isso aí. E estreando aqui com a gente o Rafael Alberti, nosso diretor de delivery aqui da Meth. Rafa, muito legal ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite e participar com a gente. Bom dia, Cássio. Bom dia, Marcel. Bom dia, Fabi. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Mas vamos lá, Marcel, eu queria entender aí, assim, do começo, porque é um papo que vocês conhecem profundamente, mas acho que eu represento a audiência aqui que tem um conhecimento razoável, mas não tão profundo quanto o de vocês, né, quando a gente fala de IA generativa, né? É, o que que a generativa se difere? Em que ela se difere das formas convencionais de inteligência artificial que vem desde lá da década de 50, né? A gente já ouve falar em AI, mas agora a generativa traz um pouco mais do que o gerente do banco pode oferecer. Como é que a gente pode definir isso, hein? Eu posso começar pelo que elas são iguais? Porque eu acho Vamos que lá. esse é um ponto mais importante, porque senão a gente começa a confundir AI com qualquer coisa que se faz na frente do computador. E a gente vê isso muito acontecendo. Eu tenho um amigo que me ensinou um conceito do papagaio dislexo, que eu uso até hoje. Não sei se você Olha. sabe quem é esse cara, né? Mas vamos lá. Para mim, AI é um sistema computacional que aprende algo. Acho que esse é o ponto mais importante quando a gente está falando de AI. Ele aprende algo. Então, se ele não tiver um fator de aprendizado, algo que ele vai conseguindo, vai fazendo teste, vai entendendo se é desse jeito, cria um modelo para conseguir verificar o futuro, e esse modelo vai melhorando a partir, né, de testes e treino, não é IA. Então, a primeira coisa, assim, top o pessoal fugir muito de AI washing que está acontecendo. Se não está aprendendo, nem AI é. Ponto. Acho que daí parte o princípio. Se não está O, o, aprendendo, parece mais com algoritmo, tá certo? Se não está aprendendo, é um algoritmo. Ele vai fazer sempre a mesma coisa. Ele não vai mudar o jeito de fazer a coisa, ele vai fazer sempre a mesma coisa. Então, acho que Tá. aí já tá o nosso ponto. Assim, se o sistema não aprende, ele não é um AI. Se o sistema aprende, ele é um AI. Ok. A grande diferença dos modelos que a gente tinha até agora para a IA generativa eu posso falar dois elementos dessa grande diferença. Primeira grande diferença é a que a gente não percebe, que é a que a gente chama de transformer. Né, que são os LLMs, os Large Language Models. É a capacidade de absorção de absurdo, de enormes conteúdos, uma quantidade de conteúdos muito grande, a partir de um tempo e capacidade de processamento menor. Então, se a gente passasse antes por um processo, né, sem utilização de LLM mais Transformer, a gente não conseguiria fazer ele ler a internet inteira. Hoje ele lê a internet inteira, ele não precisa passar por todas as palavras, ele lê por blocos, ele captura de outra forma o conteúdo. Então isso ajuda a gente em velocidade. Quando a gente fala de marketing real time, tá aí o jogo. Aí, o outro lado da moeda é que ele consegue não só entender, mas a partir de um processo de o que é uma imagem, o que é um som, o que é uma palavra, o que são, né, como é que se escreve, ele consegue criar um modelo probabilístico para criar frases, de escrever sentenças
a partir do conceito que você perguntar para ele. Então, ele, de verdade, aí ele cria um conteúdo que não existia, mas esse conteúdo foi baseado no modelo anterior de treino. Então, aquela coisa, ele está criando, mas ele está criando a partir de alguma coisa que já existia e que ele consumiu de forma muito rápida, que ele conseguiu fazer sinapses, entre muitas aspas, muito rápido. Acho que isso é uma grande diferença, mas a gente tem que pegar também o que tá dentro dela, porque parece que daí eu vou para a nova super hype e tudo tem que ser isso. E aí, uma coisa legal é que o Alberto ele já está trabalhando ele trabalha praticamente só com financial services, e aí já tem muito case no jogo que usou AI, e não só AI generativa. E aí eu vou trocar a tua pergunta, que é assim, como é que elas diferem entre si? As aplicações, que tu já fez hoje, que você pode trazer aqui, Rafa, que por si só a AI já deu a AI antiga, né? Aquela que a gente fazia em Python, né? Sim. A longínquos 700 dias atrás. Agora, nessa daí, o que mudou? Eu sei que mudou muita coisa, mas o que ainda tinha uma solução radicalmente superior do que se fazia sem ela e que ainda é super válido? Olha, Marcelo, a gente fez muita coisa já. Na verdade, o mercado já aplica AI há muito tempo. Quando a gente fala de riscos, fraudes, análise de imagem, então assim, a gente já tem isso há alguns anos, é o que você já comentou. Hoje a gente já aplicou a AI em alguns momentos, principalmente como predição. Então a gente consegue fazer um forecast preditivo considerando N variáveis que a gente considera ali. Então ele vai aprendendo com o tempo. Então de acordo com a variável que é populada, então se vendeu mais ou vendeu menos, se teve uma sazonalidade que não era prevista, se teve algum impacto ambiental. Então, tudo isso a gente consegue fazer hoje, já fez e consegue fazer com AI, nessa AI tradicional aí que a gente tá falando, a AI raiz. E além disso, a gente também consegue fazer uma coisa que é muito difícil, que é categorizar palavras. Parece ser uma coisa tão simples, mas quando você começa a juntar todas as palavras, começa a ter um sentido para aquilo, a AI consegue ajudar a gente, por exemplo, com qual sentimento que aquela frase está carregada. Então, se a pessoa ela tá nessa frase está sendo promotora, se ela está sendo detratora, se ela está reclamando eu estou reclamando na home, mas é um problema do meu cartão que não passou porque eu não paguei a fatura. Então, a AI ela consegue classificar não só dados, né, números e fazer projeções matemáticas, mas também ela consegue analisar um texto e ver qual que é o sentimento que a pessoa que escreveu aquilo está querendo trazer naquela frase. Então, assim, isso são dois pequenos exemplos, assim, que a gente já consegue fazer muita coisa. Então, se a gente aplica isso para uma conversa com o chatbot, com uma mensagem enviada por uma rede social, então a gente começa a agregar valores para isso. Eu acho que qual que é o ponto importante? Tem que gerar valor. Então tem que resolver um problema. Qual problema está sendo resolvido e por que está sendo resolvido dessa forma? Então eu acho que é um pouco disso, assim, e é a forma que o mercado já analisa hoje. Então quando a gente fala de comportamento diferente no cartão de crédito, então seu banco bloqueia. Então o banco ele aprendeu como que você trabalha com seu cartão de crédito e quando você fugiu do seu padrão, ele falou assim, opa, isso aqui tem alguma coisa errada, não é o Marcel que tá fazendo essa transação, deixa eu confirmar a identidade com ele. Então, isso aí são aplicações de AI que a gente já tem hoje, já tinha, e que não é da AI generativa. O Rafa, quando você fala de comportamento, né, e até quando você fala de sentimento, a gente está falando muito desse relacionamento entre a instituição financeira, nesse caso, e o cliente final. Como você acha que a AI tá mudando esse cenário, dessa camada de marketing e relacionamento entre bancos e clientes, por exemplo? Com a AI hoje generativa, Fabi, principalmente, a gente consegue ter uma análise em real time. Então, eu consigo inferir algumas coisas em instantes e personalizar para a Fabiana, não só para o grupo que a Fabiana pertence ou o segmento que a Fabiana pertence. Então, eu começo a trazer elementos ali que tornam uma conversa muito pessoal. Então, isso que é a parte bem legal, que você teria que ter algumas pessoas analisando, alguns grupos de pessoas, alguns segmentos de pessoas para propor alguma coisa, com a AI não, com a AI a gente consegue, olha, a Fabi clicou aqui, eu já tenho o perfil dela carregado, eu vou fazer uma coisa específica para a Fabiana. E aí quando o Marcel entrar vai ter algo específico para o Marcel, e quando o Cássio entrar vai ter algo específico para o Cássio. Então assim, eu acho que
a parte mais legal, né, de tudo, acho que a gente até vai chegar nessa conversa, mas é a questão da escala. E aí, quando a gente começa a personalizar de forma escalável, e questão de segundos e uma coisa hiper personalizada, e aí a gente começa a ter bastante valor nessa parte de relacionamento, assim, porque a experiência do cliente começa a ser muito melhor. Porque eu te trato de uma maneira muito pessoal, eu sei qual que é o seu tom de voz, eu sei de onde você eu consigo muitas vezes saber qual que é a temperatura do lugar que você está, então eu consigo trazer uma conversa para esse lado. Então, assim, isso faz muita diferença quando você vai pedir uma comida. Olha, tá calor, não pede essa comida agora, pede uma coisa um pouco mais leve. Então, isso começa a trazer, a AI começa a trazer bastante valor também na experiência do cliente nesse relacionamento entre pessoas e marcas, principalmente. Eu queria pegar o embalo nessas tuas duas perguntas e trazer um dado aqui para a gente discutir em cima dele. Porque, Cássio, tu trouxe uma coisa muito legal quando começou a falar assim: o meu gerente era a minha AI. E e ainda né? Tipo, tem muita gente que, assim, tem uma pesquisa aqui que tem mais de 25% dos brasileiros ainda preferem a utilização de um banco maior, de um banco com agência para sentar e conversar com as pessoas. Então, E tem não banco vamos que achar usa que a essa nossa. estratégia, né, Marcelo? Que Sim, reforça bastante para um certo público ali a presença física, né? exatamente, para 50 a mais, para principalmente quando a gente vai para interior, as pessoas estão muito mais ligadas a isso, que elas querem saber em quem confiar. Então, assim, não dá para a gente olhar da bolha daqui, a gente conversando, né, em São Paulo, meio entre a Faria Lima e a JK, que o mundo acontece aqui. Não, não acontece. Então, eu acho que tem esse lado. Mas tem um ponto que eu gosto muito, que quando a gente olha, tá, então vamos falar da AI, que ela tem que, entre muitas aspas, né, dada a ressalva que eu dei, substituir talvez o nosso gerente. E aí, será que tem mesmo? Ou será que ela tem que fazer coisas? Ela não tem que ser será que ela tem que ser um gerente virtual? Ou ela tem que fazer coisas que o gerente fazia pela gente? Tem uma pesquisa da Akamai, muito boa, que ela perguntou para as pessoas assim, o que faria, o que seu banco principal pode melhorar. Então não é nem por que você vai largar, é o que ele pode melhorar. E aí, as duas primeiras perguntas, assim, com 24% das pessoas respondendo uma, 27% a outra, foi, primeiro, ter um processo de crédito simples e menos burocrático. Quem conseguiria fazer isso lá atrás para a gente? Muitas vezes era o gerente. Eu lembro que o primeiro carro que eu financiei, o cara começou a perguntar um monte de coisa, eu liguei para a gerente do meu banco, ela fez, não, vou fazer uma taxa melhor, você passa o telefone para ele. Eu passei o telefone pro cara. Quando voltou o telefone para mim, a gerente falou, ó, entra no aplicativo agora, já tá tudo aí para você, se der ok, tá financiado o veículo. Eu não fiz nada. Olha que maravilha. Tipo, mas, pô, era. Mas, cara, para mim foi maravilhoso essa experiência. Então, mas era o que. O que o Alberto está trazendo, olha só, eu tinha um problema. Aí eu transfiro mão de obra na transformação digital, a gente fez muito isso. A gente transferiu mão de obra interna para o cliente com a desculpa de que, então agora você consegue resolver tudo sozinho. Mas daí é você que vai atrás do documento, é você que vai atrás do teu código de renda, é você que vai atrás disso, é você que vai atrás daquilo. A gente, literalmente, houve boa parte de transformação digital que foi uma transferência de responsabilidade, que até então era. Assim, eu tô falando agora de gerente, mas tem um monte de gente pensando, tá, mas o aluguel do meu apartamento era assim também. Era assim também. Então, aí veio alguém disruptou o mercado, foi o quinto andar. Né? Então, tinha o corretor fazia tudo, aí o corretor parou de fazer tudo, e de repente veio alguém e falou: não, peraí, então eu vou digitalmente resolver esse problema. Não, eu acho que se a gente consegue entender o teu momento, o teu crédito pode ser mais rápido. Conseguir resolver todos os meus problemas e necessidades usando apenas meios digitais. Essa é a segunda coisa que foi dito na campanha que as pessoas mais querem fazer. E aí, muitas vezes, a pergunta é: o banco sabe do teu problema? Ele conseguiu entender qual é o seu problema? E talvez entender o seu problema, no meu ponto de vista, eu vou deixar para a Fabi e para o Rafa falar, é um pulo que a tecnologia pode nos dar, porque ela consegue ter uma velocidade de entendimento do momento mais rápido do que a tecnologia anterior faria. A tecnologia anterior, eu precisaria colocar um monte de trigger e te colocar numa segmentação. Agora eu consigo entender o que aconteceu há 3, 4 segundos atrás e falo, peraí, traz isso primeiro no menu. Não, já traz isso aqui porque é o que ele precisa. Eu consigo entender e personalizar desse ponto. Eu olho que a gente muitas vezes fica procurando o próximo novo objeto dourado, sabe? Quando esquece que, cara, o básico bem feito mudou, porque a expectativa das pessoas mudou radicalmente. E aí eu vou deixar para vocês dois, estão mais no dia a dia que eu.
Então, eu vou fazer primeiro um comentário aqui. Marcelo, você fala isso e é super interessante, porque até algum tempo atrás, né? Acho que é bem, e também o que o Rafa falou, né? Hoje você consegue, a AI ela ajuda a avaliar inúmeros dados, muito mais e com muito mais velocidade para poder chegar a certas conclusões. O ponto que o Rafa trouxe ali dessa categoria de palavras e de sentimentos, por exemplo, às vezes você pegava uma pessoa que ela, putz, ela não pagou a fatura do cartão de crédito, então, ela foi tentar fazer alguma coisa no aplicativo e ela não conseguiu, né? Ou então, ela está com alguma questão na conta e ela foi tentar fazer, sei lá, uma transferência maior do que o que ela tinha, do que o saldo e ela não conseguiu. E aí ela ia, de repente, quase que pela intuição ali, esse aplicativo é terrível, né? E avaliava aquilo, e aquela avaliação não é pela experiência que ela teve, não é o aplicativo que não funcionou, não é a página, não é o tempo que ela demorou, né? Mas sim essas outras questões que estavam por trás que impediam ela de fazer aquela transação, né? E hoje a gente tem muito mais, as empresas têm muito mais possibilidade de trazer uma série de informações que saiu daquela história de eu sei o aniversário, eu sei o nome, como ela quer ser chamada. Não, é assim, é muito mais granular, muito mais sensível a tudo que está acontecendo, para realmente poder trazer. E aí, para as pessoas que vão tomar uma decisão em cima disso, ou seja, na hora que você faz uma ligação para o seu gerente, ele já ter todas essas informações e ele saber onde que está travando o processo dela, sabe? E não precisar que você explique, né, que o cliente explique tudo do zero, tudo que ele está passando, para o gerente já proativamente trazer alguma solução ou alguma experiência melhor, né? E a gente viu isso até recentemente na palestra do Jun Okawa, no CDO-IQ ali, que ele fala como que você faz para antecipar o cliente que ele já está estressado ou ele já tem uma probabilidade muito alta de estar estressado no momento que ele faz uma ligação ali para receber um atendimento, porque você consegue identificar todos os problemas que ele teve, de repente, no aplicativo, qualquer tipo de bloqueio que pode ter sido, como vocês mencionaram, por uma questão de segurança, porque é uma transação que sai do fluxo normal dele. Então, como que você já garante que na hora que você recebe esse cliente, você já vai ter a oportunidade de virar essa chave e melhorar essa experiência logo naquele momento, sem tanta demora? Rafa, tenho certeza que você tem muito mais exemplos do que isso. Vai lá. O que eu acho legal, né? A gente está falando muito de soluções complexas, mas acho que até pensando de maneira corporativa, assim, eu acho que a AI hoje ela apoia do executivo ao estagiário. Então, assim, a gente pode pensar num projeto, né? Então, a gente está solucionando um grande problema da companhia e tudo mais, mas eu consigo acelerar algumas coisas com minha formação de pessoas, por exemplo, minha formação de líderes, porque os líderes têm acesso à AI ali, que está treinada de uma forma, com a cultura da empresa, quando ela consegue passar tudo de forma estruturada, né, através de uma conversa. Então, assim, a gente está falando da AI solucionando grandes problemas corporativos e também ajudando o que é um dos grandes problemas corporativos, que é a formação de pessoas e líderes, assim, isso também é importante. Então, a AI hoje, ela chega, eu acho que a gente não sabe nem onde ela pode chegar, hoje ela já apoia muito, eu acho que em muitas decisões corporativas. Eu acho que muitas empresas que ainda não aplicam a generativa tá tentando entender como que consegue aplicar, porque também não é uma coisa que é simples, então tem que estar preparado, tem que ter alguém que conhece apoiando, porque quando a gente começa a falar sobre treinamento de modelos e tudo mais, é uma coisa um pouco mais complicada do que a gente imagina. Então, tem essa facilidade do prompt que você consegue democratizar muito a informação, a cultura, a formação, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o cuidado porque tem alguns exemplos também que assim, a falta de um especialista ali pode trazer. Então, eu acho que este ponto também é importante, assim. Mas aí chegou para mudar, eu acho que o cenário de tudo e de todos, quando a gente começa a falar sobre carro autônomos, que a gente nem citou isso ainda, mas a gente começa a falar análise de imagem, você saber, a Fabi falou, imagina como seria importante o gerente da loja saber que a pessoa que está sentada na frente dele tem pressa,
porque a inteligência artificial conseguiu te mostrar. Então, assim, ele não vai dar tantas voltas, ele vai conseguir ir direto ao ponto, direto à dor que a pessoa tem. Ou não, a pessoa está feliz, ela tá, então você consegue ter uma experiência muito mais agradável para a pessoa. Só que, de novo, isso depende muito da aplicação e de como que está sendo construído tudo isso. Então, acho que é um pouco disso tudo que a AI consegue apoiar a gente hoje. Eu fico preocupado, assim, e não tem como não pensar, Rafa, tu trouxe quem não conseguiu me entender, tá, gente? Olha, como é que a AI generativa vai conseguir entender que a pessoa está com pressa? Então, sabe aquele seriado Lie to Me? Que o cara consegue perceber os teus micromovimentos e saber o que você está pensando? Então, aquilo, o seriado é mentira, claro, mas aqueles micromovimentos, são bem difundidos em psicologia humana. A gente conseguir perceber isso de todo mundo o tempo inteiro é quase impossível. A IA conseguir perceber isso de todo mundo o tempo inteiro, com uma câmera, é bem longe do impossível. Tá, então a gente tem. Aí só que eu gosto de trazer isso junto com um outro problema. E se além do atendimento ali, do coisa, a IA começar a saber o produto que tem para vender, e ela começa a dar os roteiros do que o gerente precisa falar, ou ela mesma falar com o cliente, e ela conseguir ter a resposta emocional imediata. Para mim, esse é um caminho que bate muito na ética. E eu não sei se a gente estava pensando nisso, mas aqui eu tenho que trazer, porque a gente vai ter o melhor vendedor do mundo, porque ele consegue ler as tuas respostas emocionais em tempo real e refazer a próxima argumentação para te convencer de praticamente qualquer coisa. E aí eu pergunto, é isso que a gente quer? A gente vai, porque o caminho parece estar indo para esse lado, mas é isso que a gente vai fazer? A gente vai colocar a máquina vendendo para a gente aquilo que alguém disse que é o que ela tem que fazer, vai falar, ó, você tem que vender agora, sei lá, consórcio de terra em Marte, e aí, como é que ela vai conseguir te convencer que tu precisa comprar consórcio de terra em Marte? Nada contra o consórcio, tenho contra a terra em Marte, tá? Tem que deixar claro aqui, absolutamente nada contra o consórcio. Falar que a gente cai muito, né, é um tema super polêmico que é o algoritmo, né, de inteligência artificial das redes sociais também, que te impactam ali sempre com o que você quer ou o que você precisa, né, então quando a gente fica 2 horas rolando acima a telinha ali, é um pouco disso, assim, também, então é a máquina, né, a inteligência artificial sugerindo coisas que ela sabe que você vai gostar e que você vai engajar. Tem um ponto, Marcel, que até colocando uma pergunta aqui, assim, algumas coisas elas já aconteciam de uma forma não tão agradável. Porque não é que a gente não era assim, não nos ofereciam o produto, compra aí o consórcio da Terra em Marte, né? Era compre A, compre B, invista em C. Tem assim, até aquela coisa tipo, o gerente usa, eu tenho a minha meta desse mês, eu preciso vender esse produtinho aqui, sabe? A gente já passava por isso, né? E eu, sinceramente, não sei se houve algum momento na humanidade em que alguém não quis vender alguma coisa para alguém. A diferença agora, e eu estou com você em relação à preocupação dessa questão ética, é agora, assim, as informações já estão ali, né? E, e aí tem toda uma insegurança de todas as pessoas, tipo, quais são as minhas informações que estão ali? Essa questão, por exemplo, de redes sociais que o Rafa comentou, a gente sabe que elas monitoram quanto tempo você fica em cada vídeo, como que você, né, qual é o seu pacing ali de mudar de um stories para o outro, de um Reels para o outro, enfim. E aí, quando você vê tudo isso, você fala, tá, e isso está sendo usado agora para oferecer coisas que fazem sentido. Então, a gente já sempre recebeu oferta de coisas. Agora a gente recebe, né, já faz um tempo, porque isso não tem a ver só com AI generativa, porque graças a Deus já vinha uma segmentação, senão todo mundo era impactado por tudo o tempo todo. É, e essa parte da ética, eu acho que pega muito ainda em coisas que não estão tão estabelecidas assim, né? E eu acho que é esse o desafio. Tem a Europa já está mais à frente nessas questões de definição e tudo mais, e que vai refletir no Brasil daqui a um tempo. O que você acha, Marcelo? Eu acho que a gente não, eu não sei, eu vou até depois perguntar para o Rafa, que vive mais o ambiente bancário, sobre se as pessoas parecem estar esperando regulação. Porque eu acho que são dois termos diferentes. Quando fala assim, a Europa está mais à frente, ela está mais à frente em regulação, ela não está mais à frente na ética.
porque eu acho que não tem uma lei sobre a ética, não, sabe? Não dá para a gente pode falar de um código moral, mas o código moral vai sempre levar ao que é razoável, ao que é o bem comum. Me parece que isso é uma questão que já que a gente veio falar de método, né? Vamos lá, o óbvio de quem ouviu até agora pensou assim: começa pelo problema. Se a gente começou o podcast falando disso, a gente foi, o Rafa depois trouxe um ponto de, tu tem que tratar teus dados, tu tem que ver qual é o algoritmo que tu precisa, tu tem que entender. A gente acabou falando de estabelecer critérios de velocidade, né? Porque ajuda, mas tem um ponto importante, é verificar qual você precisa mesmo, porque quanto mais veloz, mais caro. E aí tu inviabiliza um projeto que tentou fazer uma coisa mais rápido do que a tua capacidade de tomar a decisão a partir daqueles dados. Então, eu acho que tem tudo isso. E dentro dessas discussões, quando a gente fala por exemplo, essa discussão sobre o dinheiro, a gente tem que ter a discussão ética do jogo. Tipo, nós vamos colocar isso aqui para funcionar. Tá bom, o que ele pode fazer de errado? Como é que a gente faz um copiloto? Rafa trouxe isso, né? Ainda tem que ter alguém ali para olhar, vai precisar. Como é que faz um copiloto para ele ser um cara mais racional? Como é que a gente olha coisas que está acontecendo e discute, traz para uma discussão de um grupo e não deixa só para um programador, que de repente pode estar sendo forçado a uma meta de algo que ele tem que fazer, decidir uma coisa que pode o caminho do aprendizado daquele modelo a partir daquele momento pode levar para um lado que a gente não quer. Então, o meu ponto é que quando a gente começa a usar esse tipo de coisa, a gente tem que dar uns 2, 3 passos para trás, ou colocar uma coisa no nosso processo que a gente não está acostumado, que é fazer uma discussão ética. Eu vejo muito eu vejo muito tema, e aí eu queria ver se o Rafa consegue fazer esse paralelo também, de que quando você está conversando com grandes corporações, tem muito tempo, a gente tem que esperar a regulamentação. Mas a regulação não vai resolver isso. A regulamentação vai falar o que pode e o que não pode, mas de vez em quando o que dentro do legal e o ilegal tem o moral e o imoral, né? Então vai ter algumas coisas dentro do jogo que a gente vai ter que fazer uma reflexão, porque, sim, no final do dia tu fala assim, mas a lei deixou sim, mas acabou de estragar a tua marca. E agora? Como é que tu recupera isso? Né? Uma mancha na tua reputação que, se a gente voltar, se a gente tem uma pesquisa que vai sair, gente, cobrem a Fabi aqui, ela está fazendo, sobre 50 a mais em abertura de contas para FGTS. E a gente percebe nessa pesquisa que um dos grandes alavancadores é a confiança. Então, se assim, o fato de estar na lei, mas se isso fere a confiança do consumidor comigo, eu estou tendo um problema. Então, eu tô falando, eu não estou nem tentando trazer um problema agora social ou transcendente. Estou falando, sabe, bem pé no chão mesmo. Tu vai perder dinheiro no médio e longo prazo, tu vai fazer isso. Então, e aí, Rafa, é isso que eu queria te ver. Você acha que as pessoas estão esperando a regulamentação, com aquela visão não, essa vai ser a muleta que vai resolver tudo, ou que esse problema ético nem está aparecendo ainda, porque na hora depois da regulação vai ter, ou você acha que tem os dois problemas na mesa, mas se fala mais de regulamentação porque é mais fácil de discutir? Eu acho que existem algumas vertentes, né? Eu acho que existe a área de negócio ali sedenta, porque sabe da capacidade, sabe de tudo que isso pode trazer de vantagem. E ao mesmo tempo tem as áreas de suporte ao negócio, eu vou chamar assim, que a gente está falando de jurídico, financeiro e etc., que está esperando o seguinte, fala assim, olha, isso aqui não está maduro o suficiente ainda para o mercado. Principalmente quando a gente fala do mercado financeiro, a gente está falando de um mercado antiquíssimo, assim, onde até pouco tempo atrás as pessoas gostavam de tomar café sentado à frente do seu gerente para discutir o que vai fazer e até levar conta. Existem pessoas que gostam de levar a conta. Por mais que eu não acredite nisso, as pessoas gostam de levar boletos para serem pagos na boca do caixa ainda. Então, existe essa preocupação. Mas existe uma coisa muito mais o seguinte: eu vou investir uma grande quantia de dinheiro e vai vir uma regulamentação daqui a pouco que talvez desconstrua um pouco disso que a gente está pensando. E a mesma coisa se a máquina erra, de quem é a culpa? É de quem não olhou que aquilo poderia acontecer, ou é de quem colocou aquilo, é da empresa de tecnologia que trouxe a tecnologia. Então, assim, eu acho que existe ainda uma indefinição do quanto ao uso da IA generativa de uma maneira aplicada globalmente, vamos falar assim. Então, assim, eu acho que pequenos cases a gente começa a ver muita coisa já funcionando, principalmente como um suporte ali, né, um copiloto ajudando, mas ao mesmo tempo eu acho que quando a gente começa a pensar em escala, existe um passo para trás que precisa ser dado para
até falar sobre governança, sobre como que as áreas vão ser impactadas com isso, porque a gente está falando de uma escala violenta. A gente está falando de empresas, às vezes, com 50 milhões de clientes, que vão ter conteúdos específicos para 50 milhões de clientes e imagens para 50 milhões de clientes. E hoje, por política de muitas empresas, elas precisam olhar aquilo e validar. Falar, olha, isso pode ir ou isso não pode ir. Como que alguém vai validar 50 milhões de peças? Então, eu acho que existe ainda essa preocupação. Provavelmente vão ter que olhar com a inteligência artificial também. Então, cada um vai ter que treinar o seu modelo. Então, o que eu imagino que vai acontecer até seja um pouco disso. Assim, as áreas e a empresa vai ter que se preparar, não mais a área de tecnologia, porque eu acho que como isso muda a forma de jogar o jogo, muda o jogo. Então as pessoas vão ter que criar posições novas e tudo mais. Vai ter gente que vai ouvir e falar assim, mas um AI vai conseguir olhar a própria AI? Que falou, depende da própria. Deixa eu só falar, gente, é assim que a IA generativa funciona. São duas redes, não são uma. É uma rede. Imagina que a IA generativa ela é um pintor e um crítico de arte ao mesmo tempo. E ela tem que fazer uma foto. Aí o pintor faz a foto, o crítico de arte fala assim: é óbvio, olha só isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui não é real. Aí ela aprende o que não foi real e faz de novo. Até o momento que ela quase engana esse. Quase, porque é muito difícil ela enganar de verdade. Que ela quase engana, então o nível de aprendizado está menor. Então dá sim para você ter uma AI que valide o que a própria AI está fazendo, só que elas são treinadas de formas diferentes. Queria inverter um pouco o ângulo. A gente está olhando muito aqui, né, do ponto de vista de quem provê o serviço. Eu queria entender do ponto de vista de quem usa o serviço. A gente, cliente. Me fez lembrar aqui o seu Manuel, do meu prédio, que começaram a discutir um sistema ultramoderno lá, de reconhecimento da placa, de não sei o quê, para o carro entrar sem precisar do porteiro. E ele falou: não, mas a porteira funciona. Ele olha a placa e aperta. Bom, não conseguiram convencer o seu Manuel de que é mais seguro usar uma tecnologia para abrir o portão, né? E eu, inclusive, falei, né? Então eu queria trazer esse exemplo para cá. Como é que a gente convence agora o seu Manuel quando chegar e falar assim, cara, é vantajoso para você, né, ter na palma da sua mão alguma coisa que tem AI por trás? O seu Manuel vai falar que não, entendeu? Como é que a gente convence ele de que pelo menos o banco funciona, já que a gente falhou na portaria? Cássio, você falou uma coisa muito interessante, até eu já entro num tópico recente, assim, quando a gente fala, bom, você tem uma chance de um erro humano muito maior quando é um porteiro, porque ele pode estar cansado, pode estar à noite, ele não enxergou bem, Sim. ele não viu a placa, ele não reconheceu, estava no lusco-fusco de fim de tarde, a cor do carro, tem N coisas, né, que impactam um ser humano, né? E quais são dessas coisas que impactariam uma tecnologia, né? Minimiza muito, muito, muito alguns erros. Muito, né? Isso se não zerar em alguns diversos pontos ali. Então, e trazendo um outro exemplo nessa linha do que você falou, por exemplo, a gente vê que recentemente foi criada uma influencer totalmente com inteligência, né? Ela é uma inteligência artificial, ela foi criada por uma inteligência artificial, ela é muito próxima de um ser humano em relação ao estilo. Ela é perfeita, e as pessoas, só que ela não existe, né? E a gente sabe que isso, até no Black Mirror, já foi lá atrás, putz, nossa, ela é tão próxima do real que todo mundo começa a achar que é real. E essa influencer, ela já ganha mais, se eu não me engano, dados recentes agora maio, junho de 2024, mais de US$ 20 mil por mês. Uma influencer que não existe. Agora, você minimiza muito o risco de repente, ser um ser humano que um dia resolveu fazer uma besteira, teve um escândalo na rua, ele, sei lá, não sei, bateu em alguém, arrumou briga no bar, e aí você fala, eu paguei uma fortuna para ter esse cara como influencer ali da marca, e tô com todos esses riscos, né? E claro que tem e aí eu acho que tem muito mais a ver com geração, né? Tem uma parte que vai ficar muito resistente, da mesma forma que ainda existe uma certa resistência em relação aos bancos digitais, por exemplo, onde a gente vê que ainda tem esse comportamento. Não, eu tenho uma conta num banco tradicional, que tem lá não sei quantas agências, tal,
e aí eu tenho uma conta no banco digital. E aí, e quando a gente começa a ver essas pequenas mudanças, né, que é isso, uma tecnologia para identificar a placa do carro, uma tecnologia para identificar, né, para reconhecimento facial, para liberar a própria portaria eletrônica, que não é mais aquele porteiro que conhece as pessoas, mas é a oportunidade de tratar com menor custo, né? E com mais assertividade ali. Então, são conversas delicadas quando você pega, por exemplo, o seu Manuel aí do seu prédio e fala, não, mas aqui funciona bem, ele trabalha com a gente há tanto tempo fazendo isso, né? E, são conversas que às vezes as pessoas ainda, talvez ainda vai ter um tempinho, e esse tempo certamente vai ser curto, para entender todas as vantagens, a questão de segurança. E tem um ponto que eu queria comentar também, que o Rafa e o Marcel falaram, que é dar esse passo para trás, né, quando vai trazer alguma coisa assim, e aí voltando para esse universo de empresa, não adianta você simplesmente resolver implementar, né, ou colocar ali AI generativa e tudo mais, se você não olhar para os dados. E aí, o que o Rafa comentou ali de governança, por exemplo, a qualidade dos dados, ela sempre foi importante. Agora, ela é muito mais. Porque em cima de dados que não tenham qualidade, ou se não tiver governança disso, aí os problemas podem ser muito grandes, né? Então, trazendo de volta para esse universo ali de empresas, eu acho que tem esse passo atrás e ainda vai ter, não sei, aí uma percepção talvez mais individual. Eu acho que em pouco tempo não vai ter muito como fugir, sabe? Até um pouco do que a gente falou com o Pir num dos episódios, né? O Pir Marcondes aqui num dos episódios do The Math. Quem tiver muito contra, muita resistência, vai ficar de fora, sabe? Tem muito a perder. E cada vez mais vai ter mais a perder o fato da pessoa querer se distanciar, dessas possibilidades ali. Deixa eu trazer um tempero antes de passar a palavra para o Rafa aqui rapidinho. Tem uma coisa que eu gosto desse teu papo, que foi tipo, o cara não vai ter como fugir. E eu acho que não vai. Mas, Cássio, para a gente deixar estruturado esse não vai ter como fugir, é porque ele não vai perceber que ele está fazendo. Então, eu acho, assim, eu gosto de comparar o momento que a gente está vivendo e voltar para 2007. O que é a revolução em 2007? Não tem que a gente fingir que não foi o lançamento do iPhone. O lançamento do iPhone consolida, integra um monte de tecnologias numa facilidade de uso única até aquele momento. Então, bastava você ter um aparelho daquele na mão que você conseguia usar. Era muito fácil. A barreira de entrada, a barreira para começar a usar aquilo, era muito fácil. E aí foi extremamente habilitador para um monte de tecnologia que já existia. Já existia acelerômetro, ele não foi inventado no iPhone, mas ele conseguiu habilitar aquela tecnologia para algo. Já existia câmera digital, já existia tela sensível ao toque, já existia sistemas computacionais, já existia players de música. Ele junta tudo isso e baixa muito a barreira de entrada desse acesso. Você começou a conversa falando, AI já existe lá desde a década de 50. Sim, é uma matéria velha, que inclusive já passou por vários invernos das pessoas, caramba. E por que muito desses invernos aconteciam? Porque acabava dinheiro para fazer a pesquisa, porque não sabia muito para um caminho ela ia. E aí agora a gente tem algo que as pessoas olham e falam, bom, peraí, este salto que eu posso dar, ele é de baixo atrito, porque é usar um chat, é usar um WhatsApp. E se você for procurar, já tem um monte de conector via WhatsApp, que tu fica com um chat aberto numa instância da OpenAI. Eu lembro do Octopus, mas deve ter mais. Acho que tem Polvo Guru, tem um monte. Tem alguns que simplesmente colocaram ali dentro. Então, assim, o atrito vai ser muito baixo para a geração de um novo tipo de valor. Para mim, eu não sei se é para onde se está caminhando. Talvez tenha muita coisa ainda que é pelo hype, que é para poder falar politicamente dentro da minha organização, eu já estou usando para poder fazer alguma coisa. Mas a solução ter um baixo atrito para o uso dela, para geração de valor, na minha percepção, é fator crítico de sucesso. E aí vamos deixar com quem não está só especulando, mas está atuando, para trazer uma visão para a gente aqui também, né? Eu vou voltar pro seu Manuel ali. Eu acho que o seu Manuel ele não viu tanto valor porque deve passar pouco carro na portaria. Se passasse muito carro, eu acho que ele ia reconsiderar. Eu acho que isso até volta porque assim tem que ter a dor.
A gente volta para o começo da conversa, assim. Às vezes não dói, é uma coisa tão simples para ele ali que ele abre 3 carros de manhã, 3 na hora do almoço, 3 da tarde, que tá tudo bem. Agora, cara, se ele fosse porteiro do Shopping Morumbi, ele tava ferrado. Então, eu acho que a dor muda ali por conta disso. E o que a gente tava falando sobre fugir, eu tava pensando ontem à noite, né, que a gente ia ter o papo hoje, eu tava pensando, para mim, a AI hoje, ele é um muro que tá na frente de todo mundo. E tá todo mundo indo em direção a esse muro. Você pode desacelerar, você pode acelerar, ou você pode entender o que é aquilo. Se você não entender o que é aquilo, vai estar todo mundo do seu lado usando. Provavelmente você vai estar bem abarrotado de coisa para fazer, porque mudou. Então, assim, lembra que eu falei, eu acho que o jogo muda a partir de agora. A gente começa a ter novas regras, a gente vai ter uma regulamentação, com certeza. Mas, assim, o que você pode fazer, o que as pessoas podem fazer, o que seu concorrente pode fazer, é de uma grandeza e de um tamanho que, se você não acompanhar, se você não acompanhar até seus pares ali, se o seu par está usando e você não está, em algum momento essa dor vai chegar para você. Porque você vai ser o seu Manuel na frente do Shopping Morumbi, abrindo a cancela o dia inteiro, porque fala assim, não, cara, isso aqui não precisa, eu confio no meu bracinho apertando aqui mesmo, porque eu quero ver quem que é a pessoa, se a pessoa tá bem ou não. Então, acho que a AI hoje é um pouco disso, é esse muro que tá todo mundo em direção. Algumas pessoas vão desacelerar, vão tentar fugir, mas ele tá lá na sua frente. Ou você entende o que que é esse muro, o que que você precisa para ou desconstruir esse muro, ou para saltar o muro, ou vai ter problema no futuro. Porque assim, quando alguém está usando, o concorrente está usando, eu acho que já começa a apertar um pouco no calo, porque a grandeza das coisas que podem ser feitas e na escala que isso pode ser feito é assustadora. Então, se você não acompanhar com velocidade e com estudo mesmo, em algum momento vai bater na sua porta e vai te assustar. Eu ia trazer alguns elementos do que vocês falaram aqui, né, e trazer como que fica esse outro lado, né, não das pessoas que estão provendo a tecnologia, mas das pessoas que estão sendo impactadas por isso. E até resgatando ali o que o Marcelo comentou da pesquisa de abertura de conta FGTS, que é esse público 50 mais, e aí certamente não vai estar só nesse público, mas é a importância e o valor que tem desse cuidado, desse atendimento personalizado. Isso não é de agora. Isso é desde a época do gerente, que as pessoas se sentiam bem, porque o gerente sabe o que você gosta, que café que você gosta de tomar quando você vai lá, quais são os investimentos que você é mais receoso, quais são as coisas que você está mais propenso a fazer. As pessoas gostam de ser bem atendidas. E hoje em dia não é mais gostar, né? As pessoas exigem uma boa experiência, porque isso faz elas nunca mais quererem voltar ou quererem voltar sempre e ainda indicarem. Então, tem um impacto muito grande. E aí, desse outro lado, quando a gente está sendo impactado por isso, tem essa grande vantagem, que é receber um atendimento hiperpersonalizado, receber informações que são relevantes para mim, no meu contexto, no meu momento, da minha forma de falar, da minha maneira de entender. A gente está falando, por exemplo, né, olhando para um universo, segmento financeiro. Pô, tem uma educação financeira a ser feita ainda no Brasil. Tem muitas pessoas que não conhecem siglas e, enfim, algumas expressões ali, jargões do mercado financeiro, mas são potenciais investidores. Então, é uma baita oportunidade também para as pessoas terem conversas que para elas fazem sentido, que elas conseguem entender, que elas têm clareza naquela informação que elas estão recebendo, que tem a ver com a forma que ela entende, que vai pegar os pontos principais ali, né? Isso já era valorizado, né? Agora ainda mais, e de uns tempos para cá ainda mais, né, que passou essa questão da experiência, passou a ser uma das questões principais, inclusive, porque, não sei, talvez tenha alguma coisa muito específica que a gente fala, não importa, posso ter uma experiência muito ruim, mas vou seguir insistindo nessa empresa. Eu não sei se tem alguma coisa hoje que a gente fala, não, estou refém dela. Porque bancos têm milhares, corretoras têm milhares, lojas têm milhares, roupas, tudo, né? Tem muita concorrência. Então, a experiência e essa conexão é o que vai fazer, é o que dá oportunidade ali na retenção, na satisfação do cliente, na recompra, nessa proximidade, assim. Eu acho que trazendo o lado como, né, as pessoas que são impactadas por isso, a experiência fica 1 milhão de vezes melhor do que você ser impactado com uma coisa que não faz sentido para você, que talvez faça sentido para o Rafa, mas não faz para o Marcel.
faz para mim de uma forma diferente, porque tem a ver com o meu momento de vida, e isso eu me sentiria muito mais conectada com aquela marca ou com aquela empresa se ela falasse com as coisas que fazem sentido para mim, e não simplesmente com frases prontas ali, uma campanha massiva. Olha, invista agora, pega esse cartão de crédito aqui. Não, por que não entender que, sei lá, que tem uma pessoa que viaja muito, então que cartão para ela que tiver a partir de pontos com troca de passagem aérea vai ser muito mais benéfico do que um cartão normal, só de débito, sei lá. Então, acho que tem uma grande oportunidade de vivenciar melhores experiências com as marcas e com os produtos e serviços, com tudo isso que está acontecendo. Eu queria trazer dois conteúdos daqui para ilustrar isso que vocês dois falaram, assim, até para convidar as pessoas a ouvir. Começar pelo, você falou, né, as pessoas, não sei se as pessoas teriam uma experiência ruim e ficariam ainda na marca. Bom, a gente trouxe o pessoal da Salesforce aqui, né, tem um papo muito legal no episódio, o Cássio depois coloca aqui embaixo o link, eu esqueci já, que ela trouxe o dado que não precisa da Salesforce, mais de 70%, se eu não me engano, o número era assim alto, dos clientes estão, como é que fala? Esse episódio 112, estão propensos a fazer a troca de marca com apenas uma experiência ruim. Então, quer dizer, 30% talvez dê uma segunda chance. 70% talvez não dê a tua segunda chance. Se uma experiência ruim, eu vou embora. Sabe? Ou eu já estou propenso a mudar. Se vir uma experiência ruim no dia que alguém me ligar me dando uma experiência melhor, cara, sim. Bom, e aí outra coisa que a gente trouxe, a gente falou muito da AI e das coisas e o muro que vai vir ali na frente, só que eu quero lembrar do começar pelo problema. Porque as grandes techs vão trazer cada vez mais tecnologia pronta. E como o Pedro trouxe o nosso episódio número 60, usar a tecnologia pronta de uma Big Tech não vai ser fator de diferenciação. Ele é o elemento lá dos incríveis, né? No mundo que todo mundo tem superpoder, ninguém tem superpoder. Se todo mundo é super, ninguém é super. O igual vai ser usar a tecnologia pronta daquele grande vendor, e aí seja ele a Salesforce, Microsoft, Adobe, Google, Oracle, OpenAI. Por quê? Porque todo mundo vai estar correndo atrás disso, né? Na analogia do Pedro lá no joguinho do Whack-A-Mole, né? Sai o escurinho, você bate com o martelo, sai o outro escurinho, você bate com o martelo. E isso não vai ser diferencial. Então, a gente trouxe aqui algo que assim, ó, como é que tu vai fazer algo diferencial? Tem que começar, e aí eu vou fazer assim, eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens aqui que poderiam definir esse macro método do que a gente está falando. A primeira coisa é começar pelo problema. Que problema eu estou resolvendo? E aí esse problema existe de verdade na visão do cliente, porque a gente acha que existe, ele não existe. Ok. Então tá, que dados eu tenho para conseguir alimentar um modelo para pegar esse problema? Então tá, vamos tratar esses dados? Né? Assim, garbage in, garbage out. Não tem jogo. Como é que a gente estabelece critérios de velocidade, de modelagem, para conseguir ver o impacto de custo nisso? A gente pode fazer uma coisa tão cara que ele até resolve algum problema, mas ele deixou o problema mais caro, era melhor ter o problema. Assim, de novo, não tem como fugir disso. Como é que a gente define políticas de governança? Rafa falou isso várias vezes, a Fabi falou isso várias vezes. Como é que a gente define práticas éticas? Essa discussão tem que vir para a mesa. E para o final, testa para ver se realmente essa solução teve baixo atrito. Se ela tiver um alto atrito, a experiência vai ser ruim, a pessoa vai mudar. Então, assim, eu acho que esses itens aqui levam a como fazer o método. Vai ser uma técnica muito nova, seja, quando a gente fala da GenAI. A gente está fazendo e está mudando o nosso jeito de fazer a cada vez que faz. Mas essas são macros preocupações ou momentos de uma iniciativa dessa que você tem que considerar. Maravilha. Gente, esse papo poderia seguir por muitas horas ainda, né? E tem tanta coisa para a gente ainda explorar, né? Mas temos que encerrar. Então, Rafa, eu queria te agradecer muito por ter trazido a sua visão, principalmente você que tem aí uma baita bagagem dessa área financeira, de como as empresas estão fazendo uso disso, o que já está acontecendo. Te agradeço muito por compartilhar isso com a gente. Para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, qual é o melhor caminho? O melhor caminho eu acho que é o LinkedIn mesmo, então podem me acompanhar pelo LinkedIn. Não posto tanto em outras redes, então acho que o LinkedIn seria o mais conveniente.
Bom, Rafa, obrigado. Acho que ficou aqui no meu guia ainda a gente não falou de segurança, então Não falou de antes de alguém segurança. reclamar, a gente sabe da segurança, mas esse é um assunto cabeludo para deixar só para ele. Então talvez a gente faça um outro papo, aí esse bem mais técnico, só sobre segurança. Tu já está convidado para essa conversa. E é isso, gente. Quem chegou até aqui, muito obrigado e valeu!